Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Boa tarde, Marcos Alves, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, queridos ouvintes. Dando continuidade ao nosso tema sobre os 7 reis, hoje iremos nos dedicar a falar um pouco sobre o 8º rei, conforme a leitura de Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Muita especulação com vestimenta de verdade profética foi falada sobre o 8º rei. Tivemos a oportunidade de vermos toda a excitação quase fanática postulando que João Paulo II iria ressurgir. E com isso, a profecia teria enfim encontrado seu cumprimento. Entre a renúncia de Bento XVI e o conclave foram 30 dias. Neste período, a febre da falsa profecia acometeu muitas pessoas. Finalmente, na quarta-feira de 13 de março de 2013, mais um fracasso dos falsos profetas foi, por fim, lançado por terra. Mas o mais triste nisso tudo é que a teoria esdrúxula que buscava amparo em Apocalipse 17, versículo 11, já havia falhado quando indicou que o nome de João Paulo II em latim é Ioannis Paulus Papa II. Porém, nenhum documento é apresentado que ateste que o nome do Papa João Paulo II em latim é este. É nada mais, nada menos que mera invencionice. Conforme consta no livreto de Pablo Alves, que eu já quero adiantar, não tem nenhum parentesco comigo, Marcos Alves, em seu livro intitulado O 8º, traz o seguinte relato sobre a forma do caixão de João Paulo II. Podemos observar a que absurdo chegam algumas pessoas. Notemos a citação de seu livro na página 51. É interessante notar que João Paulo II foi velado em um caixão de formato trapezoidal, ou mesmo visto em filmes de vampiros. O trapezoide tem sido visto desde muito pelos ocultistas como o mais satânico dos formatos, especialmente para aumentar as manifestações demoníacas. Após muito blá blá blá, Pablo Alves, em seu livro 8º, afirma: vemos que mesmo satanistas esperam que um demônio opere uma ressurreição demoníaca, personificando o Papa João Paulo II, e assim enganando o mundo, fazendo parecer com que ele tenha ressuscitado. Este será um grande e terrível engano. Se você pensa que não é sério, vou a mais uma citação que se acha na página deste mesmo livro, na página 93. Observemos. Pelo estudo de Apocalipse 17, que vimos neste livro, ou seja, no livro de autoria de Pablo Alves, intitulado O 8º, sabemos que o próximo Papa será um demônio que personificará João Paulo II. Agora, querido ouvinte, se você pensa que é só isso, posso lhe garantir que tem mais. E ouça com cuidado o que consta na página 56 do citado livro. Ao finalizar o reinado de Bento XVI, pode-se dar o caso de que o 8º não surja logo em seguida. Pode acontecer que facções contrárias dentro do Vaticano passem a lutar pelo poder. Pode ser que o poder católico romano pareça estar dividido. Posto que uma situação tal só contribuirá para gerar no seio católico o sentimento de necessidade do aparecimento de um líder capaz de unir novamente as facções divididas, preparando o terreno para o aparecimento do 8º. Nesse trecho já vemos o malogro dessa falsa profecia. O reinado de Bento XVI findou. E aquele que seria o 8º não é nenhum demônio que assumiu a forma de João Paulo II, mas muito pelo contrário. Nasceu na Argentina, filho de pais italianos e tem mais 4 irmãos. Torce por um time na Argentina chamado São Lourenço, que foi fundado por um padre. Enfim, é um ser humano como qualquer um.
Com respeito às facções que existem no Vaticano, esse que se chama Francisco é conservador, ou seja, pende para uma das tais facções. O falso profeta Pablo Alves não desiste. Continuou afirmando que o oitavo receberá poder como besta apenas à morte do sétimo, que é ninguém mais que Bento XVI. Essa tolice profética se encontra na página 57. Logo vemos que o tal do oitavo terá que esperar que morra não só Bento XVI, mas também Francisco. E esse suposto oitavo rei papa terá que se contentar em ser Francisco e não João Paulo II, ressuscitado. Pois, segundo as contas dadas pelo falso profeta Pablo Alves em seu livro O Oitavo, Bento XVI é o sétimo rei. Agora temos uma questão para pensar. Por qual motivo os aderentes da teoria do oitavo rei entendem que apenas 7 reis receberam essa designação? Este será o nosso próximo tópico. Ainda citando o livro O Oitavo, da autoria de Pablo Alves, na página 32, lemos: para que uma pessoa tenha o título de rei, é necessário que seja chefe de Estado de um país com regime de governo monárquico. A Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos séculos, existiu como igreja, mas não como país. Essa interpretação profética baseada em rótulos tende a naufragar. Os papas jamais necessitaram da formação do Vaticano em um Estado para que eles se sentissem como reis. E gostaria de citar um livro intitulado O Cristianismo através dos Séculos, edição de 1992, na página 169, da autoria de Euler Erkarn. Ele diz: jamais exerceu o papado tanto poder temporal como no período entre 1054 e 1305. Hildebrando, o Papa Hildebrando, foi capaz até de humilhar o imperador do Santo Império, Inocêncio III. Teve tanto poder que pôde obrigar os governantes das nações-estados emergentes a fazer a sua vontade. O papado dominou a primeira parte da Grande Guerra contra os incréus na Terra Santa. O papado jamais exerceu um poder tão absoluto sobre todos os setores da vida como fez na Europa medieval nesse período. Os pontificados de Gregório VII e Inocêncio III dominam os cenários da história do papado medieval. Estes homens não aceitavam a ideia de que derivava sua autoridade sobre as almas dos homens do governante temporal a quem Deus fizera soberano. Por sua vez, o governante não podia concordar com a ideia de que exerceria sua soberania sobre os corpos dos homens em função da graciosa concessão de poder feita pelo Papa. Nenhum Papa posterior conseguiria fazer prevalecer este último ponto de vista tão bem como esses dois papas. Repetindo que foram quem? Gregório VII e Inocêncio III. Inocêncio cria ser o vigário de Cristo, com autoridade suprema na terra. Um papa que assim pensa, ele ia precisar que viesse o Tratado de Latrão de 1929 para que fosse considerado como soberano e rei na terra? Não. Já nos idos, muito tempo antes, o papado já se considerava. Veja, Inocêncio queria ser o vigário de Cristo com autoridade suprema na terra. Ele achava que os reis e príncipes derivavam dele sua autoridade, podendo eles comungá-los, depô-los ou colocar até o Estado sob interdito que proibia o clero de celebrar todas as cerimônias essenciais da igreja. Cria que Deus dera ao sucessor de São Pedro a tarefa de governar o mundo inteiro e a igreja. O Papa estava acima do homem e abaixo de Deus. O Estado deveria se relacionar com a igreja como a lua ao sol. A lua brilha graças à luz refletida do sol. O Estado devia se aquecer na glória do papado e receber do Papa o seu poder. Com tamanha arrogância, o papado precisaria que seu expoente máximo, o Papa, esperasse até o ano de 1929
para se considerar soberano de um pequeno espaço de terra, quando os papas anteriores ao ano de 1929 se consideravam os reis do mundo? Somente uma teologia sem fundamento na Bíblia poderia presumir isso. Diante desses fatos, teorias que acham que só porque o Vaticano se tornou um Estado em 1929, e como o Papa é o líder desse Estado, isso faz dele um rei, tropeçam no seguinte detalhe: se Bento XVI é o sétimo rei, então o primeiro rei tem que ter assumido o poder régio após 1929. Esse Papa Rei, então, foi quem? Pio XI. João Paulo II, então, seria o sexto Papa Rei, e foi escolhido como Papa que teria uma réplica demoníaca, pelo fato de ter levado um tiro na Praça de São Pedro, em 20 de maio de 1981. O ser ferido à bala foi interpretado por este grupo de pessoas com dois significados. O primeiro deles é que aquele tiro que ele levou na Praça de São Pedro naquela data de 20 de maio de 81 foi um cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Porém, eles têm uma segunda interpretação, que seria o quê? Que a ferida mortal também se refere à morte do Papa João Paulo II. Quer dizer, joga de um lado e joga do outro. Se acertar, se a coincidência os ajudar, bem. E foi daí que eles concluíram isto: que João Paulo II seria personificado por um demônio para parecer que ressuscitou. Mas a contradição está justamente aqui. Se João Paulo II é a besta profetizada em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, após a recuperação dele, todo o resto da profecia teria que se cumprir. Ou seja, o que consta no verso 12 de Apocalipse 13 já deveria ter acontecido. Leiamos. Apocalipse 13, 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ninguém viu essa adoração mundial e forçada pela segunda besta acontecer. Outra citação, versículo 13 de Apocalipse 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Fogo do céu também não desceu. Nem foi imposta a marca da besta, conforme nós podemos ler em Apocalipse 16, versículo 17 também. Aqui é para se perguntar: o nome da besta é João Paulo II? Diante desses detalhes que deveriam ter sido vistos antes, e que percebemos que essa teoria não passa de uma falsa profecia. E aqueles que ensinaram justamente podem receber a alcunha de falsos profetas. Os falsos profetas não contavam com isso, que o suposto sétimo rei, ou melhor, Bento XVI, iria renunciar ao seu pontificado. Portanto, segundo noticiam, temos dois papas, um atuante e o outro por mérito. O poder está nas mãos de quem? Né, Alexandre? Inclusive, quero falar aqui rapidamente, eu estava assistindo a um hangout ontem, eu não vou mencionar o nome aqui das pessoas, mas eu fiquei assustado com aquilo que eu assisti e eu percebo que está havendo, nesses últimos dias, um ataque assim, digamos, um ataque feroz contra o verdadeiro sentido, tá certo? Ou contra a verdadeira essência de interpretação apocalíptica, que é o historicismo. E esse ataque frontal direto a isso, parece que tem pego carona exatamente nessa profecia que você está falando agora aí, que deu errado. Havia um grupo, por exemplo, que estavam ensinando, não é, que o oitavo ia vir de fato, que seria João Paulo II, aquela coisa toda. Uma pessoa, por exemplo, que mora inclusive lá na Inglaterra, não vou mencionar o nome dele, dessa pessoa aí, dizendo que quando o novo Papa se assentasse no trono, não é? Ele não tinha muita certeza assim se era João Paulo II ou se ia ser outro Papa. A cabeça da pessoa é muito confusa. Quando esse Papa se assentasse no trono, não é? Haveria 1290 dias, ia cair um cometa na Terra, e ele começou a convocar as pessoas para comprarem barracas, armazenarem sementes e irem para a montanha. E isso está dando um rebuliço tão grande na internet, e outros canais que começaram a fazer até um trabalho relativamente sério no começo, começaram a dar ibope para essa pessoa, por exemplo, e começaram a ir na onda dele.
Não dá tempo de eu falar todos os detalhes aqui, mas eu estou comentando para ver o que você acha também. E isso gerou o quê? Gerou, em contrapartida a isso, uma nova interpretação do Apocalipse por uma pessoa muito influente aí no YouTube. Ele é professor de grego e de hebraico, que começou a colocar o cumprimento das profecias acerca do Apocalipse, especialmente acerca de Apocalipse 17, tudo no passado. Então um grupo exacerbou para o lado do passado, ou seja, tudo já se cumpriu. E estão começando a dizer que o Apocalipse é um livro complicado, que é um livro que já foi cumprido. Teve um outro lá que eu vi no Hangout dizendo que o livro do Apocalipse é um livro maldito, que está chateado porque deu tudo errado aquilo que estavam profetizando, ou seja, o lado exacerbado levou para o futurismo. João Paulo II. Ou o Papa que está agora aí é um impostor e que agora não é o momento certo para ir embora para a montanha. Começaram a tentar reinterpretar, tá uma confusão danada. E o outro lado, para esse lado exacerbado, que já aconteceu. E eu percebi em tudo isso um ataque frontal ao livro do Apocalipse. Eu estou percebendo, Marcos Alves, que devido a isso que aconteceu, e eu não tenho dúvida que foi o diabo que conduziu tudo isso, e ele está ainda conduzindo tudo isso, é algo que veio realmente para fazer as pessoas começarem a não acreditar mais no Apocalipse. Aí não vão começar mais a acreditar nessa questão de besta do Apocalipse, de marca da besta, que isso é tudo mentira, que as pessoas profetizaram coisas que não aconteceram. Então agora toda vez que alguém for falar disso vai ser taxado como fanático, como uma pessoa que não tem credibilidade. E eu fico pensando assim, naquele ouvinte sincero que realmente está em busca da verdade, o que ele deve fazer para, em meio a todo esse emaranhado de confusão, saber realmente qual terreno ele deve pisar? Primeiro, acredito que precisa orar muito, né, a Deus, para Deus conduzir as coisas, porque isso é uma batalha que acontece na mente do homem, né? E sabemos que Bento dizer, o Francisco não é impostor, porque ao destruir o anel do pescador que Bento XVI usava, isso já é indicação de que ele perde a autoridade. Então ele está emérito porque ainda está vivo e é só apenas, como dizem por aí, maquiagem e perfumaria. Uma coisa é fato. O documento que denuncia todos os escândalos que envolvem os altos prelados da Cúria Romana, que foi pedido, solicitado por Bento XVI quando era ainda Papa, com certeza passará para as mãos do Papa Francisco. O Papa Bento XVI, quando era apenas Joseph Ratzinger, ele continua Joseph Ratzinger, quando ele era o cardeal Joseph Ratzinger, fez algumas declarações que merecem ser lembradas. Todo mundo, não é só o brasileiro que tem memória curta, não. O mundo todo tem memória curta. Às vezes a profecia está acontecendo, que a profecia é uma situação que vai acontecendo gradativamente. E o diabo se aproveita disso e corre junto para confundir as pessoas. Em junho de 2000, Ratzinger mandou uma carta às conferências de bispos do mundo avisando que não era possível falar em igrejas irmãs ao se referir às denominações cristãs, como anglicanos e ortodoxos. E ele disse: a única, santa, católica e apostólica Igreja Universal não é irmã, mas mãe de todas as igrejas universais. Isto se encontra na Folha de São Paulo, de 20 de abril de 2005, na parte especial 9. Repetindo, ele disse: a única santa, católica e apostólica Igreja Universal não é irmã, mas mãe de todas as igrejas universais. Essa afirmação não lembra alguma coisa? Não seria por acaso o que lemos em Apocalipse 17, versículo 5? Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra? Se o romanismo católico é a mãe, como mesmo reconhece Joseph Ratzinger quando cardeal, se o romanismo católico é a mãe, as filhas só podem ser, nem preciso dizer, basta apenas reler o que consta na Folha de São Paulo, de 20 de abril de 2005, a única, santa, católica, apostólica Igreja Universal não é irmã, mas mãe de todas as igrejas universais. Isso sim é uma revelação profética. Isso não é isso. E isso é muito sério. É isso que eu fico preocupado, entendeu, Marcos Alves?
A gente vai falando aqui mais acerca desse assunto nos próximos domingos. Mas isso que eu fico preocupado, porque de repente esse sistema, este poder já está aí, e agora vem essa exacerbação youtubiana, digamos assim, de um grupo que exacerba para um lado, ou seja, colocando tudo para o futuro, que o anticristo vai vir, e que pode ser João Paulo II, e que pode ser isso, e que pode ser aquilo outro, um dá uma interpretação aqui, o outro dá uma interpretação ali, o outro dá uma interpretação acolá, interpreta tudo errado os períodos de tempos proféticos, como os 1290 dias, por exemplo, de Daniel 12, os 1260 dias de Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 12, Daniel 7, então eles vão tudo para esse lado. E a outra linha exacerba para o outro lado, ou seja, tudo isso já aconteceu. Aí o pessoal começa a ficar tudo confuso, começam a acreditar que o Apocalipse não presta mais para nada. Que é um livro... Esse grupo aí eu fico preocupado com isso aí. Que inventou essa teoria, que veio dos Estados Unidos, eles sugaram dos nossos irmãos do norte, alguns irmãos que viraram o juízo, eles têm uma mistura de preterismo, historicismo e futurismo. Daqui a pouco eu vou passar um detalhe que nós vamos pegar isso daí. Só para continuar então, porque o problema não é o preterismo e o futurismo em si, mas as escolas de interpretação baseados neste contexto, que seria o problema, não é isso? É verdade. Vamos lá. Eu gostaria de ler as curtas e diretas de uma revista muito interessante chamada Revista Cristianismo Hoje, de dezembro de 2012 a janeiro de 2013, na página 8. Notemos. Vou ler essa citação importante. A exemplo do que já acontece com relação aos sacerdotes anglicanos, a Igreja Católica aceitará, note, a Igreja Católica aceitará pastores luteranos como sacerdotes. Esta é demais. Pastores luteranos como padres católicos. O anúncio foi feito pelo cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, órgão eclesiástico ligado ao Vaticano. Desde 2009, notem, desde 2009, mais de 100 clérigos anglicanos foram recebidos e reordenados para servir em paróquias católicas. Agora se prepare para ouvir o máximo em traição à reforma protestante. Traição essa que vem acontecendo por parte da Igreja Luterana desde 1998, quando as igrejas luteranas ratificaram com o Vaticano um acordo, notem, um acordo com o Vaticano sobre a justificação pela fé. Leiamos mais um duro golpe dado contra a reforma. O anúncio formal da medida acontece em 2017, ano em que se comemora o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. O 500º aniversário da Reforma. Esse acordo da Igreja Luterana com o Vaticano, nós iremos tratar na próxima semana. Que eu vou dar os detalhes da traição, se as pessoas usam a figura de linguagem que pode dizer se Lutero está se removendo à sepultura. Exatamente. Eu tomo essa figura de linguagem porque a reforma protestante e é detalhe, quando foi assinado esse acordo, foi justamente na igreja de Wittenberg, onde Lutero colocou as 95 teses dele, ele afixou ali. E é justamente essa igreja em que o anticristo iludiu o protestantismo luterano para fazer um acordo. E gradativamente isso está acontecendo. Semana que vem nós vamos tratar em detalhes sobre essa questão. Alexandre, eu tenho aqui um detalhe deste livro, O Oitavo Rei, certo, na página 36. Esse pessoal... Esse livro é da década de 90. Esse livro ele é de 2000, ele foi lançado em 2008. 2008? 2008. Ah, então é recente agora. É interessante que esse livro olha só como as pessoas trabalham com essas questões. Fala de certezas, de repente, sei lá, veja só. Percebemos na página deste livro, na página 74 deste livro, ele diz assim: percebemos, portanto, que o desatar da Terceira Guerra Mundial
é o sinal de que a nova ordem mundial está para ser estabelecida e de que o novo Papa João Paulo II está para aparecer como ressuscitado, como besta para enganar os que habitam sobre a terra. E o plano dos homens que buscam comandar a política do mundo é estabelecê-la em 2012. Vemos que a crise se aproxima. Que crise? Estamos em 2013, 2012 já passou. Continuando, esse povo, como as pessoas podem pensar que é preconceito, eles inventam cada teoria, inclusive a teoria do DNA. A teoria do DNA que eles inventaram, que eu vou ver aqui na página 57 deste livro, diz o seguinte: a teoria do DNA, ou página 53. Temos a citação de Apocalipse 13, versículo 14 e 15, que ele diz: dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedida que desse espírito à imagem da besta. Apocalipse 13, 14 e 15. Aí ele diz, ele arremata: considerando o texto acima, seria possível que o demônio irá personificar João Paulo II usasse o corpo de um clone preparado pelos homens aliados de Satanás. Uma vez que o DNA do clone é exatamente o mesmo da pessoa original, não nos surpreenderia mesmo se um teste de DNA do sangue do Papa João Paulo II, que viesse a aparecer como ressuscitado, mostrasse ser esse igual ao do falecido e fosse apresentado como prova de que João Paulo II tenha realmente ressuscitado, mostrando que o Papa tem poder sobre a morte e o inferno, como a Igreja Católica sempre afirmou que possui. Porém, tá vendo? É tudo história de ficção. É mais ou menos igual aqueles filmes deixados para trás, aquela coisa toda. É igualzinho. É umas coisas tão absurdas, é tão infantil que eu não consigo entender como é que as pessoas podem levar a sério um negócio desse. Você acha que... Porque veja só, antigamente, na época da Idade Média, a Igreja Católica na Contra-Reforma, através dos jesuítas, trabalharam as escolas de interpretação. A gente não está falando mal do preterismo e falando mal do futurismo, né? Mas das escolas de interpretação, que inclusive você vai falar sobre isso em breve. Não é o caso de falar mal, né? É o registro da história. Exato. O fato aconteceu. Eles usaram essas duas escolas de interpretação para tirar o papado do foco. Exato. Você acha que de repente não estariam fazendo a mesma coisa agora? Porque esse lado exacerbado, futurista, né? Clone de João Paulo II, ou João Paulo II, ou agora o último Papa, aí 1290 dias, fujam para as montanhas, comprem barracas, comprem sementes e tal. Aí dá tudo errado. Depois eles pedem perdão, dizem que não é para ir para a montanha ainda, e piriri, piriri. Do outro lado, exacerbado, na verdade, esse pessoal são tudo falso profeta. O Apocalipse já se cumpriu, isso se cumpriu com os imperadores, inclusive Nera e tarará, tarará, tarará. Você não acha que seria uma nova influência jesuíta nesses últimos dias, onde de repente a besta está quase para dar o arremate final implantando a marca da besta? E vem agora com esses dois lados exacerbados para tirar novamente o papado do foco? Não seria isso? Exatamente. O que você acha? Exatamente. Confundir, né? Uhum. Confundir para dividir, para conquistar. Porque João Paulo II, ou João Paulo II, Sei. o original, Quero Wojtyla, ele foi um missionário, ele trabalhou muito essa questão ecumênica, foi o primeiro a entrar, o primeiro papa a entrar numa sinagoga, foi o primeiro papa a entrar numa mesquita. Ele conseguiu fazer uma série de coisas, inclusive a traição luterana, a traição da reforma que aconteceu. Em detalhe que a mídia, quando fala sobre isso, só citam de umas linhas e deixa, mas a coisa está acontecendo. Quando ocorrer de fato, as pessoas vão ser pegas de surpresa. Porque estão desacreditadas por causa justamente do preterismo, futurismo e dos falsos profetas, como essa teoria dos 7 reis. Exatamente. Ontem eu vi uma pessoa no Hangout dizendo que o Apocalipse é um livro maldito. Pois é. Entendeu? A culpa é de quem? Que o Apocalipse não presta pra nada. Quer dizer, ontem eu fiquei assustado. Eu estou angustiado, irmão. Se eu fosse milionário, sabe, juro pra você. Claro, juro não pode se dizer, né? Eu compraria uma emissora de rádio para ficar 24 horas por dia falando da forma correta sobre a interpretação acerca do Apocalipse e de qual forma nós devemos interpretar o mesmo. Isso me deixou muito angustiado. As pessoas culpam o livro de Apocalipse, então estão culpando o autor do livro de Apocalipse. Eu sou Marcos Alves, esse é o seu programa Verdade para o Tempo do Fim.
Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.